Mateus 5, versos 5 ao 7. Vamos ler todos juntos esses 3 versículos? Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados... Senhor Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, clamando, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça nas nossas mentes e principalmente nos nossos corações. Que sejamos, Deus, terra fértil, Deus, para a Tua palavra, para o Teu ensino, Deus, é o que nós pedimos e é o que nós também cremos, que essa obra é uma obra do Espírito Santo, que nos dá, Deus, esse entendimento e esse desejo de aprender mais do Senhor. Então nós te pedimos, tira de nós toda a desatenção, que possamos estar atentos à pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos expondo Mateus e nós temos repetidas vezes, repetido algumas questões aqui em relação ao que estava acontecendo na época do Evangelho de Mateus e todo o contexto dos textos que nós temos pregado. Nós podemos lembrar que os judeus guardavam, e isso a gente repetiu aqui, ansiosamente a vinda do Messias. E para os judeus, o Messias era um libertador prometido por Deus, que restauraria o reino de Israel e traria, então, uma justiça, uma paz ao povo, lembrando do Antigo Testamento, um povo que sofria constantemente, era subjugado constantemente, e tinha sua esperança em alguém que pudesse reestabelecer, ou estabelecer, melhor dizendo, uma paz genuína no meio do povo de Deus. Os judeus esperavam, meus irmãos, um líder poderoso, uma figura de um guerreiro invencível que derrotaria o exército inimigo, os inimigos do povo de Deus, e poderia então assim estabelecer um reino terrestre mais glorioso. Essa expectativa, meus irmãos, no coração daquele povo era alimentada pelo Antigo Testamento, que nos mostra séculos e séculos de opressão, de sofrimento do povo. E a esperança, meus irmãos, nesse Messias parecia ser a última luz no fim do túnel para aquelas pessoas, para o povo de Deus. Nós vimos no meu primeiro sermão aqui das bem-aventuranças que Jesus veio justamente reverter essa ideia dos judeus. Ele veio virar toda a compreensão, pelo menos dita teológica, do povo de Deus de ponta a cabeça. Jesus quebrou as expectativas de como seria o rei dos judeus. Jesus, meus irmãos, veio com uma mensagem radicalmente diferente do que era esperado. Em vez de um guerreiro feroz, ele se apresentou então ao seu povo como um servo humilde. Em vez de clamar por vingança e por poder, ele falou o tempo todo, meus irmãos, sobre mansidão, sobre amor, sobre humildade. Jesus, meus irmãos, desafiou as expectativas da sociedade ao declarar que os verdadeiros herdeiros da terra não seriam os fortes, aparentemente, e muito menos os poderosos. Jesus desafiou o pensamento judeu da sua época, dizendo que os herdeiros da terra prometida por Deus eram mansos, humildes e misericordiosos. Essa mensagem, meus irmãos, de Jesus foi um choque para aqueles corações. Ela quebrou as expectativas de um Messias conquistador e mostrou, meus irmãos, que o reino de Deus, ele é construído sobre princípios que nós podemos estabelecer como contraculturais. Porque o reino de Deus vai totalmente contra o nosso desejo carnal.
A felicidade, meus irmãos, e a bênção, segundo o próprio Jesus, não são encontradas numa busca egoísta de poder. Não são encontradas na satisfação dos nossos próprios desejos, do desejo do povo judeu, mas ela é encontrada na rendição humilde, daquele que compreende verdadeiramente a mensagem de Deus, o Evangelho de Deus, e diante desse Evangelho verdadeiro, tem o seu coração transformado, e começa então assim, a compreender que não são os seus próprios desejos que vão levar ao reino de Deus, mas é o seu reconhecimento de dependência. Hoje, meus irmãos, eu convido a igreja a refletir como a mensagem de Jesus ainda continua contundente, ainda assim nos nossos dias. O quanto ela ainda continua a nos desafiar. Meus irmãos, que possamos aprender através de Jesus, que não nos chama de fraco, mas nos mostra que a nossa verdadeira força está numa identidade genuinamente cristã, numa identidade genuinamente moldada, não pelos nossos próprios parâmetros, mas para aquilo que Ele estabelece para a vida do seu povo. E eu quero refletir com os irmãos nesse texto que nós acabamos de ler sobre o seguinte tema: a verdadeira alegria, a semelhança de Jesus. Observe aí comigo, deixe a sua Bíblia aberta, esse é um sermão expositivo e nós vamos retornar ao texto por diversas vezes. Olha aí comigo o verso 5. Jesus proclama: bem-aventurado os mansos. Meus irmãos, Jesus não está aqui falando de fraqueza ou de um tipo de submissão totalmente passiva. E eu quero, para que nós possamos entender as palavras de Jesus, ir ao original, como eu constantemente tenho ido. Mansos, ou praeis no grego, descreve uma força controlada, uma disposição humilde, submissa à vontade de Deus. Meus irmãos, ser manso nesse contexto é a capacidade de confiar inteiramente em Deus, mesmo diante da adversidade. E o próprio exemplo, ou o exemplo mais perfeito que nós podemos ter nas nossas mentes é o próprio Cristo, que diz, alguns capítulos depois, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29, o próprio Jesus vai dizer: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Portanto, meus irmãos, não há como a fraqueza a mansidão convocada por Jesus ser um sinal de fraqueza. Cristo não era fraco, Cristo era submisso, disposto à humildade. E é exatamente isso para que Ele chama os seus filhos, para que Ele nos chama. Nós percebemos, meus irmãos, ao longo do texto bíblico, diversos exemplos de homens, de mulheres, que embora poderosos aparentemente aos nossos olhos humanos, possuíam em seu caráter, em sua identidade, uma mansidão que os separava das demais pessoas, que os destacava no meio em que estavam. E talvez o primeiro exemplo que vem à sua mente, e certamente foi o primeiro exemplo que veio à minha, é o próprio Moisés. Moisés lidera o povo de Israel com coragem, meus irmãos, mas mesmo diante dessa sua sagacidade, Moisés era conhecido como um homem extremamente manso diante de Deus. E eu quero lembrar os irmãos de uma situação da vida de Moisés. Se nós lembrarmos da relação que ele tinha com a sua irmã Miriam, quando ela foi acometida por Deus por lepra, né? Ela foi acometida por Deus com essa doença, porque questionou a liderança de Moisés, dizendo: por que só Moisés pode receber a revelação de Deus? Por que nós não podemos receber também? Por que eu não posso? Moisés, diante dessa
soberba e desobediência da irmã de Moisés, condena a lepra, no capítulo 12 de Números. Meus irmãos, e lá, no mesmo texto, nós vemos como Moisés, apesar de estar no local ou numa posição de autoridade, a ação de Moisés não é condenar mais ainda a sua irmã, não é retalhar a sua irmã. Moisés não se exalta com a defesa de Deus da sua liderança. O próprio Deus havia defendido a sua liderança. Mas mesmo isso, meus irmãos, não é motivo para Moisés se ensoberbecer. Muito pelo contrário. Moisés intercede humildemente por sua irmã. E diante de Deus, Moisés oferece súplicas, se ajoelha, se humilha, para que Deus, o mesmo Deus que a condenou, o mesmo Deus que o defendeu, pudesse estender sua mão de misericórdia e a curar. Meus irmãos, a resposta de Moisés não é uma indignação pessoal diante do desafio de ser um líder. Mas Moisés dá uma resposta mansa, uma resposta que mostra o seu amor pelo próximo. Moisés, meus irmãos, mostra a sua sensibilidade espiritual, a sua dependência de Deus para restaurar a vida da sua irmã. Ele compreende que, ainda sendo um líder defendido pelo próprio Deus, é necessário amar até mesmo aquele que parece o seu inimigo. É necessário suplicar, ainda que você seja o Todo-Poderoso da nação de Deus. Moisés demonstra através dos seus joelhos dobrados como é ser verdadeiramente manso. Davi, meus irmãos, também é um exemplo de mansidão. Davi espera o tempo todo, pacientemente, nas promessas de Deus, mesmo diante de diversas adversidades que ele vai encontrar na sua vida. Davi, meus irmãos, é conhecido também como um homem segundo o coração de Deus. É o próprio texto bíblico que vai dizer isso. Mesmo, meus irmãos, após ser ungido rei de Israel, Davi vai enfrentar diversas perseguições por parte de Saul. Os irmãos lembram bem. Em várias ocasiões, meus irmãos, Davi vai demonstrar a sua disposição em ser humilde, em ser manso, em relação à perseguição. Ele o tempo todo se recusa a retalhar, a acabar com a vida do seu perseguidor. Apesar de que, como nós podemos lembrar no texto de 1 Samuel, capítulo 24 ao 26, Davi tem uma grande oportunidade de matar Saul, e tinha todas as razões para fazer. Ele poderia facilmente acabar com a situação que o angustiava, tirando a vida de Saul. Mas Davi, meus irmãos, não atira. Por quê? Davi demonstra, meus irmãos, naquele momento, uma confiança, não na sua própria justiça, não naquilo que ele julgava ser necessário para viver uma boa vida para si próprio. Mas Davi compreende que a boa vida, a bem-aventurança está em confiar não na sua própria justiça, mas na justiça de Deus. Davi entende, meus irmãos, que a verdadeira força, que a verdadeira alegria vem de uma obediência completa, de uma confiança completa nesse Deus, e não em uma autojustiça, e não numa busca de poder pessoal. Meus irmãos, a verdadeira alegria dos mansos está na confiança de que Deus cuida de cada um de nós, que Deus nos observa de maneira pessoal, de uma maneira constante.
Esses sim, meus irmãos, esses que confiam, que são mansos, esses sim, herdarão não apenas a terra, é o que diz o nosso texto, mas experimentarão a bênção de uma profunda comunhão com o seu Senhor. Jesus, meus irmãos, nos ensina que a nossa força não reside na dominação, nos nossos próprios projetos, nas nossas próprias capacidades. A nossa força não pode residir no poder que nós podemos exercer aqui na terra. A nossa verdadeira força, meus irmãos, está na nossa entrega humilde, em confiança ao nosso Deus. M. Baldius vai dizer que os homens procuram métodos o tempo todo, mas o grande método de Deus é o próprio homem. O homem usado por Deus é melhor do que qualquer plano que nós podemos conceber ou realizar. Ao seguirmos, meus irmãos, o ensino de Cristo, nós encontramos alegria, não apenas nas circunstâncias favoráveis da nossa vida, mas na certeza de estar no centro da vontade de Deus. Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que a mansidão é um fruto do Espírito. E isso, meus irmãos, os leva a compreender que a mansidão, dita aqui por Jesus, é para aqueles que são definitivamente herdeiros de Deus, que demonstram, então, assim, confiança, esperança. Essa é a proposta de Jesus aqui. O que torna, meus irmãos, o que nos torna, enquanto pecadores, bem-aventurados, é lembrar que a nossa terra não é essa, que nós não pertencemos a esse lugar, que nós não somos daqui, nós pertencemos ao nosso Pai. Nós somos herdeiros de uma terra, e não é essa terra, é a terra celestial. É o momento em que nós definitivamente nos encontraremos com o Senhor. Mas Jesus fala também sobre a alegria dos famintos. Olhe comigo aí, o verso 6, Jesus diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Meus irmãos, essas palavras ecoam não apenas como uma promessa de saciedade espiritual, mas como um convite profundo do próprio Jesus, do próprio Deus, de buscar, e uma busca contínua, de não justiça própria, mas de uma justiça que vem do próprio Deus. Jesus nos convida a buscar pela justiça de Deus. A fome e a sede, meus irmãos, são experiências universais. Todos nós já podemos experimentar a sensação de fome física ou de sede, e podemos perceber que isso de fato dói fisicamente no nosso corpo. Todos nós passamos em determinado momento da vida por um momento de busca incessante de satisfação, de satisfazer esse desejo profundo que causa a fome e a sede. Jesus, meus irmãos, porém aponta para uma fome e sede diferentes, uma busca espiritual por justiça que vai além das nossas necessidades físicas. O reverendo Hernán Eber Campos Júnior, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz que essa fome espiritual dita aqui é uma expressão de desejo intenso por viver em conformidade com a vontade divina, buscando o tempo todo pela justiça que vem de Deus.
Portanto, meus irmãos, é uma fome que não pode ser saciada pelos recursos do mundo. É uma fome que só pode ser saciada por um alimento que só pode vir de Jesus Cristo. Somente Ele oferece saciedade genuína para as nossas almas. Essa fome, meus irmãos, é um anseio pela restauração moral, mas também espiritual, pela retidão de coração, que só é plenamente satisfeita na pessoa do Filho, em Jesus Cristo. Sproul, que eu tenho repetido, o nome dele aqui diversas vezes, ele diz que Jesus não fala de uma justiça meramente legalista, meramente exterior, mas Jesus fala de uma justiça que emana de um coração transformado pela graça de Deus. Essa busca, meus irmãos, pela justiça de Deus, nos conecta diretamente ao discipulado do nosso Mestre Jesus. Os verdadeiros discípulos sentem fome da justiça do seu Mestre. Jesus, sim, meus irmãos, vive uma vida perfeita, em perfeita harmonia com a vontade do seu Pai, sendo Ele mesmo o cumprimento da justiça, da lei de Deus. A palavra grega, meus irmãos, usada por Mateus aí para justiça, é dikaiosune. E isso implica não apenas uma conformidade com uma lei moral de Deus, com a lei do Antigo Testamento, mas isso deve implicar também em viver de acordo com o reino de Deus, em viver de acordo com o propósito do Pai. Aqueles, portanto, que têm essa fome e essa sede, são descritos como aqueles que anseiam por viver em alinhamento com a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, que buscam não apenas ser justos diante dos homens, mas verdadeiros discípulos do reino de Deus. Eu quero lembrar os irmãos do Salmo 42, e lá o salmista expressa a sua alma sedenta por Deus. Desculpa, irmãos. Ele demonstra a sua alma sedenta por Deus. E ele a compara, então, com a sede de um cervo pelas águas correntes. Ele sente fome de Deus. O profeta Amós também vai clamar por uma justiça que flua, essa é a linguagem dele, como um rio impetuoso. Está descrito lá em Amós 5:24. E isso, meus irmãos, indica uma busca contínua, uma busca vigorosa por justiça. O Novo Testamento, meus irmãos, Paulo, o apóstolo, na sua busca por conhecer a Cristo, por se parecer com Cristo, vai expressar o seu desejo de se encontrar com o Filho de Deus. E ele vai dizer o tempo todo que não busca a sua própria justiça, que vem da lei, mas ele busca o tempo todo a justiça de Cristo. Paulo compreende que se for pela sua própria justiça, ele justamente será condenado. E é em Filipenses, capítulo 3, verso 8, que ele diz assim: sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição
e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, observem nas palavras de Paulo a visão radicalmente transformada de valores e propriedades do próprio apóstolo aqui. Paulo, meus irmãos, considera todas as coisas, todas as suas realizações pessoais, todos os méritos pessoais, como perda em comparação com o conhecimento supremo que só pode ser encontrado em Cristo Jesus, o seu Senhor. Paulo, meus irmãos, não renuncia apenas às suas conquistas materiais e religiosas, mas é interessante que ele apenas as deixa de lado. Ele olha para elas e as considera como nada, como lixo, são insignificantes diante de uma sede que ele tem no seu coração, de conhecer a Cristo, de experimentar, é o que ele mesmo diz, a justiça que vem mediante a fé no Filho de Deus. Paulo não busca, meus irmãos, uma justiça própria, baseada na observância da lei, é o que ele diz nesse texto, naquilo que ele pode executar com a sua própria obediência. Paulo busca a justiça que vem de Deus através da fé. E eu quero que os irmãos prestem atenção bastante no que eu vou dizer agora. Paulo busca uma justiça que vem da fé. Para Paulo, meus irmãos, esse conhecimento que é encontrado em Cristo, ele não é teórico apenas. Ele é prático, porque transforma genuinamente o coração daquele que pode conhecer a Jesus. É transformador, meus irmãos. Envolve, nos conecta à morte de Cristo, mas não só à morte, nos conecta à ressurreição. É por isso que os nossos corações, diante dessa sede, podem encontrar esperança, porque é justamente a sede que nos conecta com o Filho de Deus, que nos une a Ele. Nele somos mortos e ressuscitados. Paulo nos ensina, meus irmãos, o que é uma busca intensa e apaixonada por justiça aqui. Ele mostra que a verdadeira alegria, como diz Jesus, vem daqueles que têm fome e sede de viver em plena conformidade com os propósitos de Deus. Meus amados irmãos, a alegria dos famintos pela justiça que Jesus proclama não é, de forma nenhuma, uma busca vã por autojustificativa, mas é uma jornada de transformação o tempo todo na vida dos discípulos. É uma jornada que nós chamamos de santificação, de regeneração. É uma obra do Deus Espírito, do Espírito Santo, que nos faz, ainda que pecadores, constantemente nessa busca, nessa sede por transformação, por se parecer mais com o nosso Mestre. E no meu último ponto, meus irmãos, dessa noite nós podemos observar a alegria dos misericordiosos. Mateus 5, verso 7, aí na sua Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, bem-aventurado os misericordiosos. Um grande desafio, meus irmãos, porque a concepção demonstrada aqui transforma a nossa compreensão de misericórdia à luz do reino de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes mostra que ser misericordioso não se limita a sentir compaixão somente, mas se manifesta
ou deve se manifestar em ações concretas de perdão, em ações concretas de compreensão, em ações concretas de cuidado com o seu próximo. A palavra grega, meus irmãos, para misericórdia é eleus. E ela mostra uma compaixão ativa que vai além do simples sentimento passageiro. É um compromisso de amor prático e incondicional. Jesus, meus irmãos, exemplifica essa misericórdia na sua própria vida terrena. Jesus perdoa os pecadores, estende graça aos necessitados, desafia as normas legalistas culturais do seu tempo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, 32, nos exorta a sermos misericordiosos, assim como Deus em Cristo nos perdoou. A teologia da misericórdia, meus irmãos, atravessa o Antigo e o Novo Testamento, revelando que a verdadeira alegria está em imitar a natureza bondosa do nosso Pai, de Deus, a natureza graciosa de Deus, a compaixão misericordiosa do nosso Deus. No Salmo, meus irmãos, 103, verso 8, o salmista proclama que o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Deus, meus irmãos, é o modelo máximo de misericórdia, e Ele nos chama à sua imago Dei, a refletir a sua imagem em nossas vidas, a buscar o tempo todo reconciliação, a buscar o tempo todo restauração nos nossos relacionamentos. A alegria dos misericordiosos, meus irmãos, segundo o próprio ensino de Jesus aqui, não reside apenas na expectativa de receber essa misericórdia. Na verdade, muito ao contrário, o ensino de Jesus está na prática de estender a misericórdia, aos outros, ao próximo. E ao seguir, meus irmãos, esse exemplo de Cristo, que veio, ao fazer isso, nós seguimos o exemplo de Cristo, que veio não para condenar, mas para salvar. Abra comigo aí em João capítulo 3, verso 17. João capítulo 3, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Desculpa, irmãos, por Ele, salvo por Ele. Perceba, meus irmãos, que enquanto a lei é o gabarito que nós erramos, é a prova que atesta a nossa incapacidade, nossa natureza pecaminosa, Cristo é a mão misericordiosa estendida por Deus aos seus eleitos. É essa a convocação de Jesus na sua bem-aventurança. Nós devemos fazer o que o próprio Deus fez conosco. Parou o sol, fez o fogo queimar para iluminar o caminho. Daqueles que estavam o tempo todo rejeitando no deserto, mesmo Ele tendo livrado o seu próprio povo do Egito. Durante toda a história do povo de Deus, nós podemos ver um Deus estendendo constantemente a sua mão de misericórdia.
E a convocação de Jesus aqui é: façamos como Deus faz conosco. Nós somos chamados a estender a nossa mão de misericórdia ao nosso próximo. Somos chamados, meus irmãos, a ser agentes ativos de Deus para a humanidade. Ao vivermos em misericórdia, experimentamos então a bem-aventurança, a alegria profunda de testemunhar a transformação que somente o amor de Deus pode operar nas nossas vidas, pode operar através de nós, na nossa casa, aos nossos casamentos, aos nossos relacionamentos, à nossa família, na nossa sociedade. Deus nos chama a estender a mão. Irmãos, nesse texto, Jesus nos confronta acerca da nossa visão de reino de Deus. O que para os judeus começou, meus irmãos, com uma expectativa terrena de poder e triunfo, foi completamente redirecionado por Jesus para algo muito mais profundo e eterno. A verdadeira alegria, meus irmãos, a semelhança de Cristo Jesus, ela não se dá em governar através da sua própria autojustiça, mas em buscar constantemente a justiça de Deus. Jesus nos chama, meus irmãos, à mansidão, controlar as nossas forças e não ser fracos, redirecionar a nossa força à submissão. Jesus nos chama a confiar não em nós mesmos, mas no nome daquele que nos chamou, no plano daquele que nos separou, daquele que nos elegeu. E a pergunta é: será que nós temos confiado no Senhor? Será que diante do desafio nós apelamos aos nossos próprios desejos ou ao desejo de Deus? Quero lembrá-los, meus irmãos, nessa noite, do texto de Jeremias, que nós lemos aqui na terça-feira, quando nós estudamos sobre Jeremias. Lá Jeremias diz assim, Jeremias fala que Deus, está falando que Deus está falando ao povo, e Deus diz ao seu povo assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja, meus irmãos, que diante desse texto que nos mostra o sofrimento, diante da angústia, da dor, do questionamento do coração do povo de Deus, a pergunta do povo de Israel naquela ocasião poderia ser: aonde está Deus em meio a todas essas coisas? A resposta de Deus para essa pergunta é: eu é que sei. Eu é que sei. E Deus, meus irmãos, nos ensina ao seu povo a mansidão, dizendo que existe um propósito no sofrimento do crente. Existe um propósito na vida do crente. Existe uma resposta para o questionamento. Deus continua dizendo no texto de Jeremias: então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Meus irmãos, Jesus parece mostrar o mesmo propósito que Jeremias, através das palavras do próprio Deus, nos mostra aqui. E o propósito é a comunhão.
A recompensa é uma terra, e ela não é uma terra qualquer, mas sim um lugar onde a igreja se reúne com seu Senhor, onde a noiva pode encontrar com seu marido. Esse encontro, meus irmãos, nos gera uma expectativa, uma sede, é o que Jesus diz na sua bem-aventurança, que não pode ser saciada pelos recursos desse mundo, mas ela vem de um alimento, e esse alimento é espiritual, é o próprio corpo de Cristo. Essa sede, meus irmãos, esse desejo transforma a vida do crente, muda a sua concepção egoísta, porque ensina que nós devemos ansiar por Cristo, que ensina, meus irmãos, que nós devemos buscar a santificação, porque ela é a demonstração dessa sede. João capítulo 4, verso 13 e 14, Jesus, ao conversar com a mulher samaritana, ele a responde: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando isso acontece, meus irmãos, a graça de Deus, quando a graça de Deus alcança os eleitos de Deus, ela transborda nas nossas vidas. E a misericórdia que um dia nos alcançou, necessariamente é oferecida àqueles que nos cercam através de nós. Ser misericordioso, meus irmãos, não se limita a ter uma compaixão distante, mas é manifestar em ações próprias, concretas, o perdão e o amor que um dia você recebeu do próprio Cristo. Como Cristo nos perdoou, somos chamados a estender esse perdão aos outros, sendo agentes ativos dessa graça, dessa reconciliação que um dia nos encontrou. Meus irmãos, nessas três bem-aventuranças aqui, Jesus nos muda, Jesus nos transforma, nos ensinando que é necessário nós demonstrarmos mansidão. Porque o Evangelho não é especialmente para você, é para os eleitos de Deus. E por mais estudiosos que sejamos, nós não sabemos quem são. É por isso que o amor que um dia nos alcança, através de Cristo Jesus, deve ser necessariamente demonstrado através das nossas ações, enquanto aqui estamos. É por isso que necessariamente as nossas vidas, os nossos focos são mudados. A fome, a sede, a misericórdia do nosso Deus são uma demonstração, meus irmãos, de que realmente nós recebemos essa bem-aventurança, essa alegria de pertencer ao povo de Deus. Jesus está dizendo aos seus discípulos, está dizendo à multidão, diante do monte: olha, diante dessas verdades, essas verdades separam definitivamente o joio do trigo. Essas verdades separam definitivamente aqueles que são e aqueles que não são. Porque os que não são não podem suportar que o Evangelho não é sobre cada um deles. Que eles não são o centro do Evangelho. Meus irmãos,
Quem tem sido o centro do seu evangelho? Você tem buscado uma autojustificativa? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? É uma busca católica romana de que é uma compreensão de que você precisa, de algum modo, se autoflagelar e diante desse seu sofrimento, você vai alcançar algo. Essa não é uma verdade do Evangelho. Eu sinto muito, meus irmãos, mas essa não é uma verdade do Evangelho. Jesus nos ensina que os verdadeiros discípulos sentem sede não de si próprios, não da sua própria satisfação, mas da justiça de Deus, do próprio Deus, do próprio Filho. Eles anseiam em adorar. É por isso que não sentirão mais sede, porque serão saciados, serão fartos. E diante dessa fartura, demonstrarão misericórdia, amor ao próximo. Entenda, meus irmãos, amar o seu próximo é uma manifestação clara de que você é um discípulo de Jesus, que você definitivamente o pertence. Quando você se coloca num degrau abaixo, não por uma humildade falsa, mas pela compreensão de que realmente você precisa estender a sua mão de misericórdia. Aí sim, meus irmãos, aí sim, nesse momento, nós nos parecemos com Jesus, quando doamos a nossa vida como Ele fez. O que é a igreja, meus irmãos? Qual é a missão da igreja? Se não manifestar essa glória de Deus através desse sacrifício do Filho. Isso parece um tanto teológico, mas é muito prático. Se nós não manifestamos o sacrifício do Filho de Deus, nós não somos genuinamente a igreja que o Senhor nos chama a ser. Nós podemos cantar bonito, nós podemos falar bem, nós podemos ler bem, nós podemos fazer diversas programações, nós podemos gastar todo o nosso tempo, mas isso nada valerá. Paulo vai dizer que tudo isso é para ele considerado como perda, se não for a fé no Filho, se não for o Filho nos justificando. Tudo isso é perda, meus irmãos. E nós precisamos estar completamente conscientes disso. Não há como ser bem-aventurados se o nosso coração não se encontra em fé com o Filho de Deus, no Filho de Deus. E nós vamos orar nesse momento. E eu convido a igreja a fechar os seus olhos. Em uma oração silenciosa, que você clame, suplique por uma mansidão que vem do Senhor, por uma sede que vem do Senhor. Por uma misericórdia que vem do Senhor. Senhor Deus, nós oramos a Ti, entregando as nossas vidas ao Senhor, numa compreensão de que não importa o que façamos, Senhor Deus, nós jamais vamos conseguir sem o Senhor, sem que o Teu Santo Espírito nos regenere. O Deus nos capacita, não para a nossa própria glória, mas para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor seja glorificado através da nossa igreja, através da vida dos nossos irmãos, através do amor mútuo que nós demonstraremos a partir de agora uns aos outros. Que possamos buscar, Deus, humildemente a Tua glória e não a nossa. Oh Deus, é o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos. Agradecemos porque sabemos
que o Senhor capacita a sua igreja para se parecer cada vez mais com o Senhor. Agradecemos porque essa é uma obra do Senhor e não nossa. Te agradecemos, Senhor Deus, infinitamente por esse culto, pelos nossos irmãos, pela Tua palavra e pelo Senhor que está conosco nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Rapidamente, eu vou dar alguns avisos. Nós temos alguns visitantes, né? Monique, Caleb, né, que nos visitou já hoje de manhã. Sejam muito bem-vindos. Lúcia e sua família. A família da Lúcia? A minha família. Minha família, sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe a todos, né? Sintam-se em casa, não saiam depressa. Nós temos uma cantina aqui agora. E é um momento também para a gente se conhecer, para a gente bater um papo, conversar, né? Nós estamos preparando, a partir dos próximos domingos, né? Nós vamos ter uma lembrancinha para dar para os visitantes. Então venham novamente, né? E aí você vai ter a oportunidade de receber a lembrancinha bem bacana, né? Deus tem nos abençoado com muitos visitantes, né? E eu convido a igreja como um todo a recebê-los de maneira efetiva, a procurá-los, né? E abraçá-los, né? Não deixem que eles saiam sem que vocês falem com ele, né? É o meu pedido. Nós temos, meus irmãos, o início do nosso ensaio para a cantata de Natal, e o link já está lá no grupo da igreja para você entrar no grupo da cantata, onde terá todas as informações da cantata. Vai ser uma bênção, né? O pastor Jair e a Lorena estão à frente esse ano. O ano passado foi bem bacana e eu tenho certeza que esse ano também já vai ser uma bênção, né? Todos estão convidados, todos que desejam participar. Hoje a cantina é da UPA, então você vai ajudar lá financeiramente, mas é bem baratinho, então todos estão convidados. Nós temos um evento da UMP também, é o sábado que vem, não é isso? 1h30 da tarde, um evento da federação. A presidente lá está empolgada, todo dia praticamente manda mensagem para lembrar os irmãos de que sábado nós temos um evento da federação da UMP, às 1h30, tu lembra aonde? Eu vou mandar no grupo da igreja o foldenzinho. Mais algum aviso, meus irmãos? Acredito. Minha irmã, me perdoe. Eu sempre esqueço de avisar. O culto de ação de graças da nossa irmã, que acontecerá no dia 20, na casa da irmã Eliane. Então estão todos convidados, não é isso, irmã Eliane? Né? Até minha família vai. Né? A senhora está convidada. A irmã Eliane vai botar o endereço no grupo lá da igreja. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Espere rapidamente para que eu vá até a porta, para que eu possa cumprimentar a todos.